Fala pessoal, estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro Caratinga Podcast e o nosso primeiro convidado é o nosso amigo aqui, o nosso companheiro Júlio Ribeiro. Isso aí, gente. O Júlio vai falar um pouquinho da história dele. Já quero agradecer pela oportunidade de estar recebendo a gente aqui para essa gravação e falar um pouquinho da história, de como você começou, como que é estar participando aí de várias instituições, vários trabalhos na cidade de Caratinga e, além disso, ser um empresário de sucesso na cidade. Eu que agradeço o convite, de vocês de me ceder esse espaço, para me apresentar. Sou Júlio, sou engenheiro civil, sou empresário. Hoje eu sou presidente da AMAC, que é uma instituição que acolhe menores em situação de vulnerabilidade social. Então, Matheus, contando um pouquinho dessa história minha social e profissional, eu me formei aqui em Caratinga, na Docto, em 2012, formei em engenharia civil e sempre trabalhei aqui na área de construção civil. Já são 16 anos já, atuando neste ramo. Trabalhei em duas empresas aqui e em 2017 eu saí dessa última empresa e comecei a seguir a carreira solo, Aí eu criei a Hidroluz, que é a minha loja de material elétrico e hidráulico, e a construtora, que é a Delphi, que hoje ela executa empreendimentos, de apartamentos para venda. E em relação à questão social, desde o ano de 2012 eu comecei um trabalho voluntário na AMAC, Eu sempre tive essa vocação social. E em 2012 eu comecei um trabalho voluntário na AMAC, não sei se você vai lembrar, foi um período de escassez hídrica na cidade. Ficou uns 2-3 anos aqui com pouquíssimas chuvas e estava nessa falta de água. Aí à época o pastor Elan, então presidente, ele fez uma solicitação, que as pessoas pudessem dar um apoio lá. Aí nessa época eu levei lá umas caixas d'água para ter um reservatório maior, para as crianças. E de lá para cá eu nunca mais saí de perto, e me envolvi a fundo, Há 6 anos agora eu entrei na parte da diretoria, comecei como tesoureiro e agora eu estou no meu segundo mandato como presidente da instituição, Então esse é o trabalho social que eu faço lá na AMAC. Eu falo da AMAC porque foi a primeira instituição também que eu abracei, foi a AMAC. Eu lembro quando eu fui lá, acho que em 2016, 2017, quando era naquela casa alugada, lá no Santa Zita. E desde então a gente vai acompanhando o trabalho de perto. Foi onde eu te conheci também. Depois a gente acabou se encontrando também quando eu fazia parte do CREA Júnior. Mas eu sempre vi que você é um empresário diferenciado na cidade, que sempre teve as portas abertas para receber. Como presidente do CREA Júnior, também tenho que te agradecer, porque foi um dos poucos empresários que deu abertura, que patrocinava um evento ou outro do CREA Júnior, que ajudava muita gente para trazer gente para palestrar. Então, na parte também, eu digo, estudantil da cidade, você também teve um apoio muito importante. Eu acho que eu nunca nem te agradeci por isso. Então, fica o meu agradecimento como presidente, ex-presidente do CREA Júnior, pelo trabalho que você prestou pra gente ali, ter sempre ajudado e mantido as portas abertas pra gente. Você falando, eu até nem lembrava dessa situação, Você me veio à memória aqui que você, a gente pôde apoiar na época. Só voltando aqui no assunto da máquina, quando você começou a acompanhar ela já estava lá no Santa Zita, E lá era uma situação bem precária, mas eu já estava acompanhando a máquina desde onde ela está hoje sediada, era lá, depois mudamos para o Santa Zita, e nessa mudança lá para o Santa Zita, isso comprometeu muito a questão da estrutura da casa, do tratamento com as crianças, da melhora delas, porque não era uma casa certa, uma casa habitável para aquelas crianças. Com a estrutura correta. Com a estrutura correta. Tanto que lá tinha 2 quartos apenas, um banheiro para 15 crianças,
Na época tinha crianças com necessidades especiais, então pensa só Não, eu lembro como é que era, né? É difícil pra gente ficar numa casa pequena assim. Então, assim, sempre existiu muita cobrança, né? Muita cobrança, né? do poder público pra gente regularizar essas questões, mas nunca houve uma contrapartida. E desde 2017 nós começamos, né? A reforma lá na casa. Se não me engano, 2016 para 2017, que coincidiu no momento que eu estava saindo da empresa que eu trabalhava e estava iniciando meu projeto. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Eu não tenho condições, né, de ajudar financeiramente. Mas coloquei nas mãos de Deus e falei assim, não, essas crianças precisam e eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para poder ajudar essas crianças. E comecei a movimentar com alguns empresários, né, da cidade, graças a Deus. Sempre tive muita porta aberta, né, para lidar. Eu não vou citar nome de pessoas aqui para não ser ingrato com alguém. Mas o fato é que a casa não tinha estrutura nenhuma. Né, depois eu posso até apresentar a foto para vocês. Você também conhece lá como que era desde o começo, o Carlinhos também. Então não existia uma casa abandonada, né? E essa é a situação. Eu particularmente não conheci ela antes da reforma, né? Quando eu fui conhecer lá foi quando as crianças saíram do Santa Zita e foram para lá. Lá a situação, né, que a gente encontrou lá era realmente uma casa abandonada. Na época o pastor Elan começou um trabalho lá de reforma e depois eu dei a continuidade, né? E cara, do jeito que foi feito, humanamente eu não sei te explicar não, né? Porque na verdade as pessoas elas passam na porta da AMAC e vê a diferença que tá, né, Júlio, hoje, e elas imaginam até que tem dinheiro de política, né? E elas não sabem como que foi feito ali, qual foi o movimento que foi feito na época, né, para que aquela reforma fosse possível, né? Inclusive foi uma reforma até surpreendente, né, Júlio? Porque eu nem digo reforma, praticamente construiu, né? Na verdade foi praticamente uma construção mesmo, né? A estrutura, né, não tinha nenhum tipo de acabamento, né, na época. Aí eu fui juntando com minha turma e eu nunca fiz divulgação com isso, porque eu acho que nem tem a necessidade disso, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? E eu sempre tive isso comigo. Eu sou de família pobre, né, de família humilde. A gente nunca passou dificuldade para se alimentar, para estudar. Mas eu vivi o lado, eu sei, eu tenho amigos que passaram essa situação. Então eu sei o que é expor isso para as pessoas. Então eu sempre fiz esse trabalho na AMAC e sempre foi um trabalho oculto. Eu não apareci para a sociedade e não tinha interesse para isso, né? E até mesmo para mim poder ter portas abertas com os amigos, com os empresários, porque as pessoas às vezes acham que você faz tudo por questão política. Sim. E não é essa a realidade do terceiro setor hoje. O terceiro setor de Caratinga faz um trabalho excepcional e não tem reconhecimento. Não tem reconhecimento. Tem o reconhecimento da sociedade. Da população, mas do poder público não. Mas do poder público não. E por incrível que pareça, é um trabalho que é de obrigação do município. Exatamente. Porque se o município não assumir, né, não vai ter o trabalho que é feito pelos voluntários. A primeira responsabilidade, né, tanto dos idosos quanto das crianças, é da família. E a partir do momento que a família não dá esse suporte, a responsabilidade passa a ser do Estado, né, do município. Então isso tira um custo muito grande, né, dos cofres do município. Porque além de diminuir longo prazo, né? além de diminuir o custo, é um trabalho de amor, né? Porque quem está à frente das instituições não é só porque é um trabalho voluntário, não tem remuneração. Sim. Não tem remuneração e pelo contrário, né, é um trabalho muito árduo, porque são situações muito complicadas e de quem deveria vir o apoio mesmo não vem, né? Então essa reforma, Matheus, lá foi tudo feito, vamos dizer assim, do setor privado,
Foi tudo feito através de doações, através de mutirões. Foram pequenos tijolos que foram construindo ali. Eu lembro que o AME também ajudou um pouco, não foi uma ajuda muito grande, mas a gente promoveu um bazar, uma venda de bombons também, para tentar ajudar de alguma forma. Foram muitas ações que foram realizadas ali para poder. Foram muitas ações, igual eu te falei, assim, né? Eu não levantei o nome de ninguém para não esquecer, né? Mas assim, teve grandes empresários da cidade que deram ajuda também. A população abraçou e no começo lá, rapaz, era até difícil porque a população tinha um pouco de receio, a população local. E depois eles foram vendo que era um trabalho sério, era um trabalho que não tinha política, era um trabalho de pessoas que queriam o bem das outras, aí a comunidade abraçou. E no início a gente fazia, aí a criança lá e depredava. Aí a partir do momento a população começou a ajudar a gente a monitorar essas questões, né? Teve muitas vezes que eu pensei em desanimar, falei assim, não vou mexer com isso não, porque tá muito desgastante, né, e tal, mas quando eu chegava lá no Santa Zita, eu via as crianças, a situação que tava, aquilo ali cortava, né, o coração. E a gente foi na peleja, cara, e graças a Deus hoje a instituição está super estruturada, né? Hoje é uma instituição com credibilidade na cidade. A gente, num momento, teve muita resistência de ajuda, né? Por questões, tinha alguns preconceitos com a máquina, né? Por questões que já aconteceram em instituições. Muitas pessoas assimilavam a MAC com a PAC e ficavam com uma restrição. Até por causa também das antigas gestões, isso, né? As mais antigas gestões. Por causa de gestões anteriores. Nos primórdios da MAC, a MAC era uma instituição que acolhia menor infrator. Hoje é diferente, hoje é uma instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. Assim, então, não é bom a gente entrar muito em detalhes, porque para não expor, mas quando você vai lá e conversa com a criança, você vê que eu acho que todo trabalho social, eu falo muito isso com a Alice também, que o importante é que antes da pessoa fazer qualquer pré-julgamento, é ir conhecer. Sim. Depois do momento que você vai lá e conhece o trabalho, você quer apoiar, você quer ajudar, você quer estar lá todo dia. Sim. Hoje, né, a instituição ela tem 10 crianças, né, no abrigo, tem 10 crianças hoje. E assim, cara, o trabalho, eu na hora que eu olho para trás, eu fico muito feliz porque aquilo que eu enxergava, né, no passado, hoje a gente consegue colher esses frutos, né? As crianças, quando elas chegam de diversas situações, né? E você vai lá hoje, você vê, né, o comportamento, a educação, né? Hoje eles ficam doidos lá querendo inteirar 16 anos para ir para o mercado de trabalho. Hoje eu tenho dois internos lá que trabalham no supermercado do irmão. Então isso é motivo de muita alegria, né? Porque a gente está preparando eles realmente para a vida, né? Sim. E a gente encaminha eles, né, para o mercado de trabalho. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e a gente volta daqui a pouquinho.
chegamos aqui ao nosso segundo tempo, né? E, Júlio, nós estávamos falando aqui a respeito das verbas, né? Da dificuldade que a AMAC teve, por exemplo, na questão da reforma. E você esteve na posição de tesoureiro, né? Que era uma parte um pouco diferente. Hoje você está como gestor, como presidente. Então, hoje você participa aí de diversos conselhos, né, de algumas reuniões com lideranças, né, com os presidentes de outras instituições. Então, você sabe, né, falar para a gente aqui da dificuldade que é dessas questões de repasse, tanto do governo municipal, estadual e federal. Uhum. Queria que você falasse para nós aqui um pouco, né, dessa questão, né, por que o dinheiro não vem, se foi, né, feito o pedido na época, qual que é a dificuldade que essas instituições têm de ter esse repasse? Uhum. Então, desde quando eu estava como tesoureiro, né, as dificuldades, elas sempre existem em todas as instituições. Isso aí é recorrente, né? E devido ao fato das cobranças que existem, né, do Ministério Público, da Secretaria do Estado, existe até um processo, né, no caso da AMAC, por questões de regularizações. E o município também é corresponsável, né? Então, já existe um processo desde 2012. Desde 2012. E isso vem de várias administrações, né? Não é só atual, já vem de várias administrações. E é um descaso, né, com o terceiro setor de forma geral. Para você ter uma ideia, a gente teve uma reunião há uns 2 anos atrás, estávamos, né, as instituições de acolhimento e os asilos. A secretária municipal simplesmente falou assim, ó, vocês têm ciência que vocês assumem uma empresa quebrada. A gente sabe disso, mas só que tem coisa que você não precisa falar. Tem coisa que você não precisa falar, porque nós não podemos, no caso da AMAC, nós não podemos fabricar as coisas, vender para gerar renda. A nossa existência, ela é única e exclusiva de doação e de repasse. O repasse municipal, ele não paga 20% dos custos da casa. Sim. E também, como empresa, não pode simplesmente fechar as portas e ir para casa, né? Sim. E em 2013, eu estava como tesoureiro e eu respeitava, né, as posições, né, de quem era o gestor à época. E a gente chegou a ter situações lá de 3 meses de salário atrasado. Aí eu, como parte da diretoria, eu tirei dinheiro do meu bolso porque já é uma profissão muito, muito desgastante para quem trabalha lá. Não é fácil, né, lidar com essas questões do terceiro setor. E teve situações da diretoria tirar dinheiro do bolso para colocar na casa, porque o repasse do município não existia. Estadual nem se fala, né? Então, assim, é muito custoso e muito danoso esses convênios. Todo ano é muita briga até se chegar numa resolução que nunca é pró-instituição, sempre é pró-município. E a gente tem que aceitar aquela esmola, porque foi esse o termo que eu usei dentro da secretaria. Eu lembro de uma questão... No dia que eu estava lá, só concluindo, no dia que eu estava lá, eu estava falando da situação, simplesmente a secretária de governo, ela me deu as costas. Eu fui, levantei da reunião na hora e falei com o meu coordenador, Zé Vago, seu Zé Vago, vamos embora. A máquina não precisa disso aqui, não. A gente não precisa ficar mendigando, não. Porque é Deus que cuida daquelas crianças aqui. E não vai faltar nada para elas, não. Agora, o município, a gente veio aqui para cobrar o que é obrigação do município. Mas se eles não querem cumprir com o deles, vamos embora para casa. Na verdade, o gestor, né, eu falo o gestor de modo geral, né, dos municípios, eles veem as instituições como se elas estivessem prestando um serviço de obrigação delas, não do município. Sim. Eu lembro de uma situação que nós fomos, o Zé Wagner e eu, lá na Piedade, para poder firmar o convênio lá com o prefeito lá, com o atual prefeito.
E ele falou com nós lá, falou na nossa cara lá que ele não ia assinar o convênio porque ele nunca utilizou o convênio. Né? Tipo assim, como se ele estivesse fazendo um favor para a instituição. Mas a palavra é essa daí. O poder público, ele acha que é fazer um favor, fazer um convênio com a instituição. É um favor. E quando é o contrário, né? É um favor que a instituição faz para o município. Né? Mas que era a responsabilidade dele que está fazendo esse trabalho. É a responsabilidade do poder público de fazer isso, né? E pessoas abençoadas, elas assumem à frente dessas instituições para promover esse tipo de trabalho, né? Que é árduo. Sim. Outra questão, Júlio, às vezes as pessoas param na rua. Carlinha, como que é feita, por exemplo, a gestão financeira da AMAC? Vocês não falam, por exemplo, vocês não falam questão de voluntário. Aí eu deixo bem claro para eles que algumas pessoas são realmente voluntários. Eu sou um voluntário. Mas o que eles precisam saber, né? Que pelo fato de ser uma instituição de acolhimento, as pessoas que trabalham ali, elas não podem ser voluntárias, não é isso mesmo? Sim. O que acontece? Existe toda uma estrutura, né? A estrutura de diretoria, geralmente, das instituições, elas não são remuneradas. É um serviço voluntário. É o que eu presto lá hoje, é um serviço voluntário. Mesmo que tudo que acontece, a responsabilidade é minha, né? Fique bem claro que tudo que acontecer, a responsabilidade é minha. O serviço é voluntário, mas a responsabilidade Mas é o seu CPF que está lá. É meu CPF que está lá, né? E hoje a estrutura da AMAC conta com 4 educadores, uma governanta, um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um pedagogo. Então, e uma secretária. Então, pensa só. Olha essa estrutura, que ela é toda assalariada. Ela tem fundo de garantia, ela tem INSS, ela tem 13º, ela tem férias. O repasse público, ele não cobre a metade da folha. Isso só dos funcionários, né? As crianças, elas comem, elas bebem. Mas, assim, essa questão do voluntariado, o que é muito prático da população? Ajudar com comida, com remédio. As pessoas têm um receio de ajudar financeiramente por causa do histórico, né? Infelizmente, existe um histórico em instituições, um histórico ruim. Mas, assim, o que a gente precisa, às vezes a gente tem um alimento, mas não tem o dinheiro para pagar o pedagogo, não tem dinheiro para pagar o psicólogo, né? Então, essas são as dificuldades que a gente enfrenta. Não só a gente, mas como as outras instituições, né? O asilo depende lá, né, das enfermeiras, né, pessoas, das cuidadoras. Então, eu estou falando da AMAC, mas é de forma geral. Todas as instituições elas enfrentam essas dificuldades. As dificuldades são as mesmas. Teve um dia, né, numa reunião lá com a secretária, que a representante do asilo, ela ia falando e chorando, mediante as dificuldades que existiam, né? Porque eles tinham um convênio que o município fornecia o caixão, né, para fazer o sepultamento do idoso. Aí o município cortou. E para a instituição, R$10 faz muita diferença, né? Faz muita diferença. É porque às vezes algumas poucas pessoas ainda têm essa sensação de que o governo dá dinheiro, não dá, que recebe muita doação e na verdade a gente que está dentro todo dia a gente sabe que não é bem assim. E que no final das contas até sobrando dinheiro que alguém está até roubando. Quando na verdade, sempre, toda instituição que eu vou, eu acompanho de perto e eu flutuo entre as instituições, a gente vai visitando uma por uma, a gente sempre vê essa necessidade de que está faltando alguma coisa. Ele sempre, e assim, às vezes não é nem muita coisa, mas é uma coisa específica que está sendo pedida ali e a gente tenta buscar essa doação. Porque é diferente do que muitas pessoas pensam, né? Não é um governo jorrando dinheiro, muito pelo contrário, é um desleixo do governo que mais deveria ter apoio. É uma coisa que a gente até comenta muito. Hoje, metade dos problemas da cidade seriam resolvidos se o poder público abraçasse as instituições que já fazem um bom serviço na cidade. Sim, então se o poder público, se eles cumprissem com o mínimo que eles teriam que cumprir, o serviço era de maior eficiência, né? Mas você pode ver que as instituições é uma coisa tão abençoada. Eles pagam mal e pagam atrasado ainda. Não, é uma coisa tão abençoada que
as coisas vão acontecendo, com o município ajudando ou não. As coisas vão acontecendo, porque Deus não deixa, né, o cuidado com essas pessoas, né, sem tá suprindo, né? Mas o poder público mesmo é um descaso total, com essas instituições. Essa que é a pura verdade. Infelizmente, né? Mas agora mudando um pouquinho do assunto, se a gente for falar do poder público aqui, a gente vai ficar a noite toda e é decepcionante, é frustrante. Sim, mas em contrapartida também, Matheus, o que a comunidade faz, a sociedade faz é muito louvável, né? A gente teve, por último agora, o Irmão Supermercados, eles fizeram uma campanha de arrecadação do troco solidário lá pra gente que deu quase R$9.000. E assim, são valores que vêm em situações que é coisa de milagre mesmo, né? Na hora que está mais então, precisando. Milagre e credibilidade da instituição, né? Isso. E hoje, inclusive, a MAC chegou num patamar de confiança tão grande que é uma das poucas instituições que acolhe aquele programa, né, do PPCAN. Sim. Existem só 2 cidades no estado de Minas Gerais, fora da capital, que está adequada a receber o programa do PPCAN, que é um programa do governo do estado, né? Então, de todas as cidades do estado, existem 2, e a MAC, aqui de Caratinga, é uma delas. É uma instituição que tem todos os alvarás, a VCB de Corpo de Bombeiro. A gente tem até o SEBAS, que acho que em Caratinga, se eu não me engano, é um hospital só que tem, né, que é um benefício fiscal, e a gente pode receber emendas parlamentares. Então, assim, se não fosse o descaso público, a gente não tem visita de vereador. Eu não estou falando só do gestor municipal. O vereador não faz visita para a gente, porque eles conseguem trazer emenda parlamentar, né? Porque a emenda ela não vem através do prefeito, vem através deles. E nem isso a gente não tem. Hoje, infelizmente, essa é a realidade. O que hoje muitas instituições têm, tem as instituições assim, que têm mais visibilidade, aí eles apoiam muito. Mas órfão não vota, idoso não vota. Então a gente fica mais esquecido. E tem aquelas instituições que famílias tradicionais às vezes utilizam daquele ambiente, daquela instituição, aí elas são muito lembradas, né? Mas algumas instituições elas ficam esquecidas. Infelizmente. A gente vai dar um corte aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Fala pessoal, estamos de volta agora para o terceiro bloco e aí a gente tem uma pergunta para você, Júlio. E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade que a gente enfrenta hoje com o terceiro setor da cidade? Então, Matheus, não é uma tarefa difícil, né, para se fazer. Basta que as pessoas, né, que têm a obrigação de cuidar disso, né, se mostrem disponíveis, né?
Existem vários projetos que podem ser feitos. Inclusive, eu acho que deveria ter um setor dentro da Secretaria de Assistência Social para a criação de projetos, ver a demanda que existem, né, nas instituições, porque existem vários recursos. Então, a instituição que ela já tem dificuldade para pagar uma folha de pagamento de funcionários. Como que ela vai contratar uma pessoa para fazer um projeto? Então, assim, poderia, já que o município às vezes não tem o recurso suficiente, que eu acho que tem, para ajudar o terceiro setor, deveria dispor de um profissional para ir rodando Sim. nas instituições, porque não são tantas instituições assim. E 2 ou 3 talvez já resolveria o problema. Sim. E o custo para o município ele fica baixo e que ameniza isso para os cofres públicos, né? A partir do momento que você consegue um recurso de setor privado, que existem várias ações de setor privado que beneficiam, né, ao terceiro setor. Se a gente tivesse, né, no nosso município um setor de projetos sociais, já ajudaria bastante, né? Então é uma das opções que a gente tem, né, que pode ajudar ao terceiro setor, entendeu? Na verdade, o dinheiro existe, né? Existe. Em quantidade até elevada, né? Sim. O grande problema é a distribuição dele. Sim, na época da pandemia, então, saíram vários projetos para o terceiro setor, né? Mas faltou o empenho do Ministério Público de poder destinar o projeto para o recurso vir para o município. Sim, eu nem digo tanto o Ministério Público, às vezes, se existisse esse núcleo, sim. É porque, um exemplo, existe projetos de bancos, de grandes empresas, tem essa questão do imposto de renda, sim. Que é pouco divulgado, né? Pouco divulgada. Então, assim, existem várias ações que não dependem diretamente do poder público, mas que o poder público poderia associar, né? Ajudar as instituições nesses processos, ter um profissional para isso, que não depende de muito profissional. Vamos por assim, você destina uma semana aqui, gente, vamos pegar os asilos, semana que vem vamos pegar as instituições de acolhimento, vamos pegar aqui as instituições que cuidam de pessoas em questão de dependência química. Existe o recurso, tanto estadual quanto federal e tanto do setor público, mas existe a falta de projeto. Né? Então, inclusive aquela Fundação Renova, né, ela faz isso. Né? A Fundação Renova, ela tem esse trabalho, né? Existem várias emendas parlamentares, tem carros parados lá, às vezes as instituições não precisam do carro, né? A AMAC mesmo, a gente está precisando de um carro. Falta de pedir algum parceiro político aí, não faltou, mas assim, a AMAC não dá voto, entendeu? Esse é o problema, né? Então, assim, se existisse a seriedade do poder público em relação ao terceiro setor, a vida do terceiro setor ela seria menos dolorosa, entendeu? Vamos entrar um pouquinho nessa parte, eu acho que é até importante a gente falar, você tem mais propriedade para falar sobre isso, do imposto de renda, porque ele funciona como uma doação para a instituição aqui da cidade. Você explica um pouquinho como é que funciona esse imposto? Então, essa questão do imposto de renda, é feito na declaração, isso não tem ônus nenhum para o contribuinte, é só no momento lá da declaração pedir o contador para destinar, né, parte do imposto para um conselho. Aí esse conselho municipal ele vai e destina para as instituições. Assim, não custa nada. No município tem esse conselho hoje? Hoje existe esse conselho, inclusive a AMAC foi contemplada. Hoje a AMAC recebeu, assim, né, tá em processo, né, mas para esse ano vai sair um recurso de 30 e poucos mil reais. Já tem uma previsão. Já tem uma previsão Legal. disso, mas só que essa questão do imposto de renda, ela está partindo hoje do setor privado. Das pessoas, o empresário que fazem esse estímulo, né? Sim. Que fazem então, esse estímulo. É porque eu não sabia, por exemplo, às vezes eu ajudo na declaração lá de casa de alguém, de um ou de outro, a gente poderia ter colocado. Sim. Ali, né? Então, assim, só que emitem 2 guias, né? Então, assim, mas o valor fica o mesmo. Só dá um pouquinho a mais de trabalho para a contabilidade. Sim. Mas não tem custo para o contribuinte, né? É só para ficar bem claro. O valor que, vamos supor, você ia pagar R$500, você continua pagando 500, só que a diferença é que uma parte vai para esse conselho municipal. Se eu não me engano, é 7% do valor desse valor do imposto gerado,
o contador declara lá para qual, tanto que você pode, né, município para outro município. Acho que até 6%. Até se você fizer doações mensais, você joga na sua declaração e pode ir até 7%. Tá. Mas quando você faz essa doação no ato, sim, aí ela é reduzida, esse coeficiente aí. Entendi, bacana. Entendeu? Então, quem tiver oportunidade, faça essa doação aí através do imposto de renda. Esse ano, né, já encerrou, né, as declarações, mas no ano que vem, já que o setor privado, né, é muito parceiro nisso aí, e tem muita gente que não sabe disso, né? É pouco divulgado, né? Poderia ser mais divulgado. Então, é só pedir o contador para poder, na hora da declaração, já solicitar isso aí. E aqui a gente fala de AMAC, gente, mas é porque é a instituição que a gente está mais próximo, né? Hoje a gente está com o presidente aqui, mas a gente tem muita entidade aí que ela presta um serviço relevante, né? Porque aqui a gente tem entidade de acolhimento, né? Os asilos, né? Hoje tem até um outro nome que, né, não pode ser utilizado. Tem, né, o lar das meninas, tem o lar dos meninos, né, que é a AMAC. Nós temos a MMD, que é uma instituição que cuida de mais de 100 famílias, mulheres, mães e crianças portadoras de necessidades, né, especiais, autismo, essas questões. Nós temos o próprio Sombra, né, da nossa amiga Carla Patrícia, do Sombra, que presta um serviço aí de... Esse valor do imposto de renda, várias né, instituições foram contempladas, né? O Sombra, Cristo em Ação, que é um trabalho bacana que eles estão fazendo, né, lá na Portelinha, o Lar das Meninas, a própria AMAC. Então, todas as instituições elas foram beneficiadas com esse programa, entendeu? Que não é um programa não político, mas poderia ser mais difundido, divulgado para que mais divulgado para... Eu acho que a falta de transparência, eu mesmo nem sabia que existia o conselho no município, eu achei que era já uma coisa mais em cima. Então, quer dizer, a importância de divulgar e falar. Na verdade, cada setor ele tem um conselho. Então, você tem o conselho da saúde, você tem o conselho da criança e adolescente. Isso, que é o CMDCA. É ele que faz essa destinação, você apresenta o projeto, a prestação de conta, é tudo para esse conselho, dessas verbas, entendeu? Que chega... Interessante, eu não... Esse conselho foi para isso mesmo, para organizar o recurso, destinar o recurso e fiscalizar o recurso. Mas falta esse engajamento da população com o poder público, né? Para mostrar que existem isso é feito, que o dinheiro é fiscalizado, que não é entregue também de qualquer forma para a instituição. Sim. Porque às vezes a pessoa também tem essa preocupação, agora a gente já entrou nesse assunto, teve casos passados em outras instituições que houve, né, corrupção. A gente sabe que corrupção é uma coisa que acontece não só no Brasil, mas no mundo, mas a gente tem que separar o joio do trigo. Não é porque uma instituição fez uma coisa errada que todas as outras fazem também. Então todo o dinheiro que a gente recebe, principalmente o que vem do setor público, ele é todo prestado conta, né? Isso aí tem... A gente presta conta de quem se destina o recurso. No caso, a gente presta conta do município de Caratinga. Aí a gente costuma receber algumas doações específicas, né? Mas aí a gente fala só, igual do irmão, a gente precisa reformar uma área nos fundos aqui. A gente está concluindo ela agora, que mês que vem agora a MAC faz aniversário. Aí a gente vai, né, levar o Ari Júnior, que é quem encabeça lá para ajudar a gente, e fazer a prestação de conta lá. Mostrar não só documentalmente, mas mostrar fisicamente, né, as coisas que estão sendo feitas lá. O que gera credibilidade também para a instituição. Eu acho que é interessante que as pessoas conheçam lá a instituição, não só a MAC, tá? A gente está falando da MAC, a gente está com o presidente aqui da MAC. Mas ir em cada instituição e ver. Eu tenho a felicidade enorme de acompanhar a evolução da MAC e de outras instituições da cidade, e o que foi feito na MAC nos últimos anos, assim, é de encher o coração, porque foi um trabalho muito bem feito, com muito carinho, muita dedicação por sua parte, e de toda a equipe, né? Com cuidado com cada criança. Ali o que era e o que é hoje, assim, é um paraíso, né? Você tem ali um campinho para os meninos brincar, tem um espaço amplo, não é aquela casa apertada mais, tem um parquinho lá atrás. Então, assim, é um cuidado muito grande que tem com as crianças, que é importante e que, assim,
eu falo, tem que ir lá, tem que conhecer, porque você vai querer ajudar o máximo possível. Sim. E a AMAC hoje, né, eu falo, a maioria, quase todas as instituições de Caratinga não tem nada a falar, porque são sempre pessoas muito sérias à frente. Sim. Inclusive, existe uma parceria entre as instituições, a gente às vezes recebe uma quantidade de alimento a mais, a gente doa para o Azadon, por lá das meninas, e da mesma forma vem de lá para cá. Então, assim, existe uma união das instituições. A gente chegou até a ajudar a comunidade, né, Júlio? Às vezes o alimento... chega uma quantidade de alimento de doação lá na máquina, e lá a gente identifica alguma família precisando lá, e a MAC já ajudou essas famílias da comunidade lá. Sim, já teve essas ajudas também. Né? É a união, né? Que eu quero destacar, Matheus, que lá na MAC eu posso falar porque eu estou na gestão lá. É uma gestão muito séria, né? A diretoria são pessoas muito sérias, muito idôneas. A prestação de conta, quem quiser, é público, quem quiser ir lá na instituição lá e ver tudo, acessar as prestações de conta, pode ser feito. Existe um conselho fiscal que monitora tudo isso, entendeu? Então, assim, todos os funcionários, pagamento em dia, impostos em dia, 13º antecipado. Então, assim, hoje a AMAC, ela funciona em plena forma, né? Tanto na questão das crianças, da vivência, quanto na questão administrativa, né, dos funcionários. Eu quero entrar num assunto aqui, é um pouquinho mais delicado, mas eu acho que é importante a gente falar também. Diversas vezes, quando eu vou nas instituições, não só na AMAC, eu escuto alguma reclamação do executivo em relação à documentação, à isenção de alvará, em questão, tipo assim, que poderia, coisas simples, não é nem coisa que onera o município, sim, coisas simples do dia a dia, de facilitar a vida, e acaba sendo muito mais burocrático, tira o tempo que vocês teriam para dedicar à instituição para ter que resolver essas coisas ali com a prefeitura municipal. Uhum. Como que é hoje esse relacionamento das instituições, eu estou falando das instituições porque eu sei que é um problema de todas, sim, com o poder público da cidade? Então, Vocês têm um acesso ali, o prefeito? Como que é? Não temos acesso, né? Chegou a ter um movimento há uns 2 anos atrás, por questão de alvará, ISS, porque a gente já não tem a contrapartida do município. E tem que pagar o imposto. E tem que pagar o imposto, né? Então, a partir do momento que a gente emite uma nota de prestação de serviço, um convênio com a cidade vizinha, a gente tem que pagar, né, o imposto sobre isso. E veio uma pessoa no momento que se dizia por parte do município, mas tivemos uma reunião, estava o hospital junto, estavam as instituições, tinha lá umas 10 a 12 instituições representadas, mas ficou só nessa reunião. Vocês continuam pagando? Tivemos paga do mesmo alvará forma. Também. Eles vêm com a alegação que o município não pode abdicar de receita, né? Mas pode-se criar um projeto e apresentar na Câmara dos Vereadores para ser votado, porque é um caso específico. Porque, na verdade, é uma prestação de serviço público. Isso, porque são empresas que prestam serviço pro município, né? Então... Esse dinheiro não está sendo para lucro de ninguém, né? Não, sim. Está sendo convertido para a sociedade. Privado, ele está sendo revertido para a sociedade, né? Então, assim, um alvará lá de R$500, tô falando da AMAC que é mais barato. Sim. Mas o asilo é absurdo. Uhum. O valor é muito alto. Mas, assim, tudo impactante no final. Não, mas R$500 é R$500 ainda. O dinheiro que você devolve para o município e que ele não faz a contrapartida é um alimento que você deixa de comprar para a criança, né? Às vezes é uma proteína que você poderia comprar mais e você não pode, porque você tem que trabalhar com o orçamento que tem. Medicamentos, porque é gestão eficiente. Sim. A gente não pode fazer dívida. Não pode fazer dívidas. Eu não posso fazer loucura e depois... Não é time de futebol que você pode gastar 1 milhão e arrecadar 500 mil, né? Sim. Não tem como. A gente tem que gastar o orçamento que a gente tem. Júlio, então, só para a gente poder finalizar aqui o bate-papo, né? Nos últimos dias aí, né? Tem feito algumas citações no seu nome nessas questões políticas. O que você tem para poder falar para a gente a respeito disso aí? Você vem mesmo? Você tem vontade?
É porque eu acho importante, né? A gente ter alguém que represente a gente, que viva a realidade da sociedade. Porque o que eu sinto hoje é que a gente acaba não sendo representado. São representantes muito distantes da população. Então eu acho que é um desejo nosso é que entre alguém que realmente entenda a sociedade, a cidade de Caratinga. É porque quando a gente fala, né, hoje a gente vê, né, a gente percebe, né, através das últimas eleições, meio que uma revolta, né, até através de isenções de voto nulo, voto branco, né, que as pessoas hoje elas não querem votar porque toda eleição são os mesmos candidatos, todas as eleições, independente de... Muda o nome, mas segue a mesma linha. Segue a mesma linhagem, inclusive as pessoas que estão em volta ali. Quando elas não estão encabeçando, elas estão ali né, apoiando, né, e a gente vê um clamor popular muito grande que realmente venha pessoas novas. E você é uma pessoa que participa, né, do meio social, mas que nunca foi envolvido com política. O que você tem para poder falar para a gente a respeito né, do seu nome ser ventilado aí na política? Então, eu tenho escutado muito isso mesmo, né? Mas, só ponderando aqui algumas coisas, a política é ela que rege tudo. A gente tem o costume de falar assim, eu tenho relia de política, eu não gosto de política. Mas hoje tudo é política. A vacina que você vai tomar é política, o transporte público é política, as instituições é política, tudo é política, o esporte, o lazer, a cultura. Isso desde que mundo é mundo, a política está implantada no mundo. O problema que acabou virando é a politicagem. Por quê? As pessoas boas se eximiram disso, não quiseram participar e começaram a entrar os politiqueiros, né? Então hoje o que se tem é muita politicagem, né? Então assim, eu lembro de criança, Matheus, na época que o município mandava o material e a comunidade se juntava para poder calçar uma rua, alambrar um campo. Então era uma união. Hoje não, hoje são dois extremos. Está aqui a população e está aqui a política. A política não quer nem ver a população, né? A política não está nem aí para o povo. E o povo também não quer saber de política. Mas só que hoje, tudo, não hoje, né? A vida sempre foi regida pela política. E assim, vão acontecendo essas coisas, né? Eu sou presidente da AMAC, a gente vê as situações que acontecem, né? Com o terceiro setor. Essas coisas vão indignando a gente, né? Igual eu já falei, eu sou de família humilde. Minha família é tudo trabalhadora. Graças a Deus, né, as pessoas, a maioria estudou e está crescendo na vida, né, em cima de muito trabalho. Mas a gente sabe o que é as coisas lá embaixo, como que acontece, né? Eu sou da época que minha mãe tinha que ir pro postinho lá meia-noite para pegar a fichinha 8 horas da manhã para você consultar 3, 4 horas da tarde. Eu sei como que essas coisas funcionam. E tudo isso é a política que conduz, né? Hoje a gente vê e ouve tanta coisa, fichinha de consulta. E quem sofre com isso realmente é a população mais carente, né? Então, as pessoas elas vão chegando num nível de carência que elas começam a criar uma antipatia política e ao mesmo tempo a querer um nome novo para mudar a realidade, né? Então assim, alguns amigos já me propuseram, né? Já me falaram isso e tal. E até mesmo porque você tem um papel de gestor também, né? Como empresário, você cuida da área de obras, então... Sim, eu como empresário da construção civil, eu ando a cidade, eu conheço a cidade de Caratinga toda. Então, eu sei o que dá para ser feito de melhoria com pouco custo, né? A gente vê obras aí que não se justificam os valores, Matheus. Uhum. Assim, como tem que ser público, né? Tem que colocar na placa, chega a ser, eu fico com vergonha na hora que eu passo ali e vejo aquilo, né? Como que eles podem gastar um valor desse, né? Porque você sabe o valor da obra como ninguém, né? Eu sei o valor do que custa, né? Porque eu trabalho com isso.
né? Então, se na construção civil é assim, na área da saúde, com certeza é, que ainda as coisas são mais ocultas, né? Que a obra pública ainda está exposto ali para as pessoas verem, né? Então, assim, essas dores que vão gerando, Matheus, e como eu já mencionei da minha raiz, como eu tenho esse viés social, né, de ajudar as pessoas, e as pessoas vão falando com a gente, né, e eu tenho esse perfil de gestor, de gerenciar, né, sou empresário, sou presidente, encabeço alguns grupos de pessoas. Então vai nascendo uma vontade, né, de poder ajudar, porque, né, já conversei com o Carlinhos algumas vezes, para o empresário, Matheus, não compensa, né, vamos falar assim, financeiramente falando. Então, por que se gasta tanto para chegar lá no poder? O que eu não consigo entender. Se gasta R$1 milhão numa campanha para poder chegar lá, sendo que a pessoa não vai ganhar isso. Então, assim, para o empresário sair do seu ramo, né, e encabeçar isso, por isso que muitas vezes entram pessoas de má índole, né, porque querem estar ali para ter benefícios próprios, né, acima de qualquer preço, acima de qualquer custo, né, acima de caráter, acima de ideologia, tudo pelo poder, pela ganância, né, e pelo engano, né, das pessoas. Você quer conhecer um político, você olha a prestação de conta dele na hora que acabar a campanha, né? Saber, porque se ele gastar, né, um valor maior do que aquilo que vai ganhar, né, durante o mandato dele, durante os 4 anos, é porque vale o caráter dele, né? Isso. Aí o que a gente vê, Matheus, que eu tenho 33 anos, cara. E desde que mundo é mundo, as coisas é assim. Eles deixam para inaugurar as coisas no último ano. Então tem várias ações, cara, que podem ser feitas. E assim, os amigos mais próximos, alguns falam assim, não mexe com isso porque não compensa, dá muita amolação. Rapaz, eu vim desse mundo, eu não tinha projeção nenhuma de ter alguma coisa. E graças a Deus hoje, né, trabalhando com meus negócios aqui, a minha vida é outra. Mas nem por isso a gente pode ser egoísta ao ponto de não querer ajudar as pessoas, né, Matheus? Então, assim, algumas pessoas já fizeram esse questionamento, sabe? A vontade, ela existe de ajudar as pessoas, né? Essa vontade, ela existe, né? A gente está conversando, né, com pessoas para trocar ideia, para ver o que pode ser feito em favor da sociedade, né? Eu estou vendo aí umas movimentações aí, rapaz, me assusta. Me assusta muito. Porque fala de algo novo, mas com coisas velhas. Então, como que você quer fazer algo novo com políticas velhas? Só está mudando a roupa, mas a pessoa é a mesma, né? Então esse trem me assusta. É a cidade que minhas filhas vão crescer. É aqui que eu quero educar elas. É aqui que eu quero criar elas. É aqui que a minha empresa está. É aqui que as pessoas que eu amo, elas vivem. Então, assim, eu fico olhando, isso gera também um incômodo. Eu vou viver num lugar onde as pessoas não querem o bem maior das pessoas. E o gestor, ele tem que estar ali pelo bem maior das pessoas, não tem outro motivo. Não tem que estar ali para ganhar dinheiro, porque não ganha, não é a função. Ele tem a remuneração dele para fazer a gestão do município, nada mais do que isso, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas décadas, é pessoas que entram pelo poder, pela ganância, né, de fazer a maldade. E quem paga a conta é quem mais precisa, né? Então, assim, a gente está, né, fazendo um trabalho e se Deus assim quiser, né, nós vamos seguir em frente nesse caminho aí. Isso aí. Eu acho importante que uma vez você falou comigo que o município de Caratinga é a maior empresa, né? Isso, a maior empresa que da tem cidade, aqui né? da cidade é a prefeitura, né? Sim, e a gente fica olhando, Matheus, se você pegar, cara, nos últimos 10 anos, o que a cidade desenvolveu? Nos últimos 20 anos, que não seja pelo setor privado, que não seja por grandes empresas que fazem
empreendimentos que fazem loteamentos, indústrias. Eu não me lembro de nenhuma escola que tenha sido feita, Nada. nenhuma creche. Inclusive perderam uma verba de um posto de saúde ano passado. Rapaz, Uma verba da saúde ano passado. Eu até brinco com os amigos, eu passo em Santa Bárbara, eu fico com vergonha. Uma cidade organizada, uma cidade que tem uma creche lá que poucas cidades. Por que Caratinga não tem, cara? Caratinga, falta de recurso, Caratinga né? ficou fora da Sudene. Que político se manifestou? Porque os caras vêm aqui buscar voto. A gente que é da área empresarial sabe, tem empresas saindo da cidade e indo para as tem cidades grandes empresas vizinhas. saindo da cidade e para ir para áreas vizinhas. Por quê? Porque não tem um incentivo municipal. Porque o gestor ele tem que brigar pela cidade. Tem que brigar pela cidade. Tem que brigar pela cidade. A gente até fala do gestor, mas tem a questão, por exemplo, do vereador, né, que está lá como função de fiscalização e que deixa toda essa irregularidade passar. Né? A função do vereador de Caratinga é o quê? Tirar foto e inaugurar a obra mal feita do prefeito. Essa que está sendo a função. Então a limpa, na verdade, ela tem que ser no geral, né? Não adianta você ter um prefeito bom. Não. Se você está ali, as pessoas que complementam ali, né, que é o vereador, que tem a função ali de lançar o projeto, de fiscalizar ali o dinheiro, que é muito, né? Sim. Parece que foi 500 mil aprovado para o ano que vem. Foi, orçamento de 500 milhões. 500 milhões, bicho, por ano. Uma coisa fora do comum. Então, a esperança é essa, né? Fiquei na dúvida, acho que então, a renovação, ela não tem que ser só no executivo. Ela tem que ser de forma geral, né? Ela tem que ser de forma geral. Às vezes a pessoa não entende que a prefeitura e a Câmara Municipal, elas trabalham juntas. Uma controla a outra. Sim. Nem a Câmara Municipal tem o poder todo, como nem o prefeito tem o poder todo. Isso que as pessoas não entendem. Para o prefeito fazer qualquer coisa, ela depende da aprovação da Câmara. Uhum. E a Câmara também depende da sanção do prefeito. Então, tem que trabalhar junto. E não adianta, se tiver uma Câmara ruim, o prefeito não vai conseguir fazer nada porque a Câmara pode barrar. Sim. E da mesma forma, o contrário. Então, até uns 30 dias atrás, Matheus, eu tive uma conversa com um amigo empresário e ele me disse o seguinte: ô Júlio, não mexe com isso não, rapaz. Não mexe com isso não, porque isso aí só vai te trazer problema. Por que você não tenta um cargo na Câmara? Eu falei assim, eu não me vejo, que eu consigo ajudar. Se você tem um executivo falho, né? E hoje é feito negociações. Eu fico vendo, eu estava com um funcionário que foi para fazer uma consulta, você tem que ficar ligando para vereador para pedir para o cara conseguir uma consulta, um exame. Isso não é função de vereador não, rapaz. Função de vereador é estar lá fiscalizando o que o poder público está fazendo. A gente está iniciando aqui nosso primeiro encontro, né? E a gente vai... a gente até chama a atenção do pessoal para poder acompanhar a gente, que a gente vai falar disso tudo. Isso. A gente vai falar das cotas de exames que são camuflados e destinados aos vereadores. A gente vai ter mais assuntos sobre isso. Então, são essas indignações, né, Carlos, Matheus? São essas indignações que fazem a gente começar a repensar, né? E chamar pessoas boas realmente para se envolverem, né? Porque se o justo ele se calar, o desonesto, né, o injusto, ele vai sentar. A cadeira existe. Alguém vai ter que ocupar. Alguém vai ocupar ela, né? Então, sendo uma pessoa boa, sendo uma ruim, ela vai ser ocupada. Tem uma frase muito famosa, eu não lembro agora de quem que é, se não me engano é Martin Luther King, que ele fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sim. Então, às vezes a gente quer uma coisa boa, mas a gente silencia e deixa que o mal prevaleça, que ele grite mais alto e que ele tome as decisões. Sim. Então, é hora também da gente ocupar esse espaço. Então, assim, acho louvável o projeto, né, que vocês estão iniciando, né, conversando com pessoas boas, né, igual os amigos falam assim, mas você tem que começar a movimentar, procurar grupo. Eu não tenho interesse de grupo de gente de mau caráter. De politicagem. De politicagem. Já vieram pessoas me procurar, Matheus. Se for para ganhar assim, qualquer tipo de coisa, para ser presidente de alguma coisa, para chegar num nível acima, para ganhar dinheiro, para ganhar alguma obra, tanto que eu nunca mexi com obra pública. O meu interesse com obra pública ele é zero. Ele é zero. Eu não passo em cima dos meus valores para esse tipo de coisa. Eu não vou me aliar com uma pessoa ruim para querer me candidatar e ter força. Não é assim que as coisas devem funcionar. E depois é tem assim que que elas favor funcionam. Para elas, né? É o natural, né?
É o normal que existe. É o normal que existe, mas não é o correto. E se não for o correto, para mim não serve. É melhor, né? É o melhor. Então vamos firme, vamos firme. Agradecer o pessoal, né, por ter acompanhado, vai acompanhar a gente a partir de agora, né? Um abração, pessoal, e até o nosso próximo Caratinga Podcast. Não, o Caratinga Podcast faz parte do grupo Caratinga Pod, que não está só aqui na internet, ele vai estar fazendo diversos trabalhos, não só de conscientização de política, mas de envolver a comunidade, de mostrar problemas e não só mostrar os problemas, trazer soluções reais para o município de Caratinga. Caratinga está sedento de soluções, de ideias novas, e a gente está buscando pessoas para ajudar nesse processo. Não é isso aí? E se for bater, bate forte. Lá não há regra, não. Isso aí, gente.